sou Erika Soares, jornalista de gastronomia do Entre Sabores especial para a planta. Hoje vamos ao segundo vídeo da série Brasilidades. O primeiro foi Norte, o segundo é Nordeste. Vamos falar sobre produtos, temperos, ingredientes e pratos da comida nordestina. Você gosta? Qual é o seu prato predileto? Não só da comida nordestina, mas do Brasil. Escreve nos comentários para mim. Antes de começar esse vídeo, eu já peço que você se inscreva aqui no canal da planta, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Também curta o vídeo e compartilhe depois que terminar, tá bom? Agora vamos lá! O Nordeste é a região brasileira que possui o maior número de estados. São 9 no total, com uma geografia única, que vai do litoral ao sertão, influenciando e muito nos produtos disponíveis e, por consequência, na forma de comer de seus habitantes. Não só isso, também abriga a cultura gastronômica herdada de estrangeiros de diversos países que desembarcaram aos montes por aqui. Embora o camarão e os frutos do mar sejam mais conhecidos dos ingredientes abundantes no Nordeste, no prato do nordestino não falta carne de sol, milho, presente no cuscuz e em muitos outros preparos, o feijão verde, que junto com o arroz formam o delicioso baião de dois. O colorau, a pimenta do reino e o coentro estão sempre presentes nos pratos. Entre as frutas, o coco reina absoluto em toda a região. Quem fala um pouco sobre a culinária nordestina com propriedade é a cearense Clomonte, que vem de uma família de cozinheiras. E além de amar cozinhar, também é insaciável na busca pela história dos alimentos. Clô, conta para nós, o que é brasilidade para você? Na gastronomia, eu digo. Brasilidade é o conjunto das histórias do nosso país, contado através do alimento, né? Hoje em dia se fala tanto em gourmetização, quando o simples é mais bonito, né? Concordo. Porque todo alimento, ele tem uma história, né? E esse compilado de histórias é que faz a brasilidade, né? Dos nossos pratos. E então, assim, para mim, se tem comida, tem história, né? A nossa ancestralidade. Eu acho, assim, que o Brasil precisa resgatar esse orgulho, sabe, da nossa brasilidade, porque nós somos invadidos por pratos internacionais, né? E a nossa gastronomia, ela não fica devendo em nada à alta gastronomia dos outros países, Não, é certo? muito Então, rica, né? Muito rica a nossa gastronomia. Muito rica a nossa gastronomia. muito rica a nossa gastronomia, muito rica de história, né? E o brasileiro, se você tiver reunido com amigos, cada um vai olhar aquela comida e vai dizer assim, olha, isso aqui me lembra minha avó, isso aqui parece a casa de uma tia minha. Então, assim, eu acho que o brasileiro ele ainda não conseguiu entender o valor do alimento, certo? O valor afetivo do alimento, né? O valor histórico do alimento. Eu acho que a brasilidade é essa união de histórias, certo? Do nosso país, que é tão linda, que é tão rica, que é tão diversa, entendeu? Você comentou, né, com a gente lá no webinar, que depois eu vou deixar o link para o pessoal assistir, sobre a comida do cangaço, que eu acho que é uma comida tão brasileira. E eu queria que você falasse sobre isso aqui para a gente. Contasse o que eles comiam, fizesse aí um resgate histórico para a gente poder entender e conhecer um pouquinho mais. Para a gente falar da comida do cangaço, a gente tem que entender o que foi o cangaço, né? Então, o cangaço foi um movimento de pessoas nordestinas. Quando se fala em cangaço, você pensa logo em Lampião, mas o cangaço vem bem antes de Lampião, né? Data do final do século XIX. E então, assim, Lampião, ele entrou no cangaço em 1922, né? Por uma série de brigas da família dele, o pai acabou sendo morto, e ele foi para o cangaço de um senhor chamado Senhor Pereira.
né? E ele foi com 12 anos de idade. Com 13 anos ele já comandava cangaço. Nossa. A palavra cangaço vem de canga. Canga é um objeto de madeira que é colocado no lombo dos animais, onde se guarda os bornais. O que são os bornais? São sacolas onde aquela comida ela era colocada, né? Então, a comida do cangaço, basicamente, era carne seca. Por que era carne seca? Né? Hoje as pessoas chamam de carne de sol. Era uma carne curada com sal no meio do sol, certo? E a farinha de mandioca. A farinha de mandioca. Eles comiam assada, por quê? Porque para eles era muito difícil estar cozinhando, para não mostrar para a volante, né, onde estava o acampamento dele. Lampião, ele era um grande chefe. Ele ia do rústico ao melhor alimento, ao luxuoso. Conta a história que ele fazia um pássaro ao vinho. Olha, É verdade, quando ele chegava nas fazendas, que ele era bem recebido, ele cozinhava, né, para as pessoas que o tinham recebido. E ele fazia esse passarinho ao vinho, dizem que era uma das comidas mais gostosas e não devia em nada aos grandes chefes europeus, né? olha, que interessante. Não Então imaginava. eles faziam o seguinte: a carne que eles usavam ou era a carne do boi ou era a carne do bode. Principalmente a carne do bode, porque era mais fácil para eles. Já que eles tinham que cozinhar de dia, porque à noite não podia encher as fogueiras, né? Não podia ter fogueira à noite para não mostrar onde eles estavam, né? E depois eles tinham também que fazer um buraco para enterrar a pele, as vísceras dos animais. Eles, por ser nômade, também eles caçavam muito, né? E a partir de 1930, quando Maria Bonita entra no cangaço e outras mulheres começam a vir, eles não obrigavam as mulheres a cozinhar. Eles faziam a caça, as mulheres limpavam, temperavam, e quem ia para o fogo, para a brasa, eram eles. Olha só. É incrível como o cangaço é uma coisa incrível, assim, você vai se apaixonando. Por quê? Eles comiam também a palma do mandacaru. A palma do mandacaru, né? E eles faziam geleias finíssimas. Inclusive, hoje em Sergipe, tem vários restaurantes que eles servem comida de cangaço. Né? Que interessante. Muito bom. Eles fazem uma geleia de mandacaru, que ela é cozida na erva doce, né? E na canela e no cravo da Índia. É uma geleia fina, delicada, né? E também outros pratos com mandacaru, porque foi vindo, lá no sertão de Sergipe, foi vindo as histórias, as receitas, e esses restaurantes, né? Eles hoje servem a comida do cangaço, né? Muito legal. Então, o que acontecia? Como eles eram, como eu já disse, nômades, eles não tinham aquela comida específica, eles só comiam isso ou aquilo. No bando de Lampião, quando eles entravam numa fazenda, que eles tomavam conta, né, que eles faziam grande roubo, eles levavam leite, e aí eles faziam um prato, que é o pirão do leite, com a farinha de mandioca, era o pirão de leite com a carne assada. Inclusive, isso é um dos pratos mais deliciosos que eu já comi, que eu comia na casa do meu avô. A minha avó fazia pirão de leite com carne assada, e a minha avó paterna fazia o arroz de leite com carne assada. E isso eles eram do interior, né? E essas comidas, elas eram, assim, muito presentes na minha infância. Então, assim, é uma coisa que quando você olha, você diz, tanta riqueza, meu Deus, apesar de tudo. Também, eles se alimentavam das frutas silvestres, né? Aquilo que estava dando naquele momento. Era o milho,
né, que eles pegavam nas plantações, mas tinha uma árvore que até hoje ela é considerada uma árvore sagrada pelos nordestinos. E para o cangaço ela era muito importante. Era o umbu. Umbu! Olha, eu adoro Exatamente. umbu. Adoro. Umbu é assim, umbu é uma árvore resistente à seca, certo? Como ela era resistente, o que eles faziam? Eles cavavam ao redor da raiz, de uma parte da raiz, embaixo do umbu tem um tubérculo, assim, uma batata grande. Tá. Dali eles mexiam, eles faziam um fogo para poder soltar, aí depois eles abriam aquelas cumbucas e tiravam a água de dentro. E Olha, era colocada. uma forma de subsistência com a água também, do próprio. Exatamente, exatamente. Eles usavam a água da umbu. Como dava muito, né? Como tinha muito, então eles não tinham problema de sede durante as secas, certo? E a casca do umbu, a casca do tubérculo, né, da batata do umbu, eles deixavam uma camada, onde eles passavam um óleo, e ali se tornava uma panela, porque era muito resistente. Né? Depois dessa panela eram descartadas, por quê? Para não deixar vestígio que eles estiveram ali, certo? Então, assim, o fruto do umbu, eles usavam com leite, faziam a umbuzada, ou a cambica, que eles chamavam. Não sei se você já ouviu falar sobre a Já ouvi cambica. falar, eu nunca tomei, mas já ouvi falar da umbuzada. É, já. É deliciosa, é com Eu tenho muita leite. vontade de experimentar. É, com leite fica uma delícia, né? Então, assim, tinha que ser alimentação forte, por quê? Porque eles passavam vários e vários e vários meses andando no sertão nordestino todo, né? Uma comida Então, forte, né? Que deixasse eles tinha que ser uma comida dispostos. Uhum. forte, exatamente. Tinha que ser uma comida que desse disposição a eles, né? Uma outra coisa que eu achei incrível na comida do cangaço é que quando o Lampião, né, começou a deixar mulheres entrarem na comida do cangaço, essa época você sabe que mulher não tinha nem valor, né? Homem Sim. não ia para a cozinha, homem não ia para a cozinha, mas como os cangaceiros, eles eram acostumados a fazer a própria alimentação, Lampião não obrigava as mulheres a fazer aquela comida, né? Ele não obrigava as mulheres a fazer aquela comida. Inclusive, ele cozinhava com a Maria Bonita, né? Essa Era parte uma da das coisas. história a gente não fica sabendo muito quando a gente lê sobre o cangaço, né? Essa parte da história. Exatamente. Exatamente. Ele chamava ela, às vezes, de Maria Déia, né? Então, ele chamava ela de Maria Déia quando ele queria agradá-la com comida, né? E, por incrível que pareça, o pirão ele fazia para Maria Bonita, entendeu? Então, assim, a comida do cangaço é muito de assado. Pelo pouco tempo que eles tinham, porque estava sempre a volante atrás deles, né? Então, assim, eles tinham muito pouco tempo para poder fazer aquela comida, aquele alimento. Aí eles chegavam, se arranchavam, né? E lá eles faziam esse tipo de alimento salgado, não tinha como dessalgar, tinha que Uhum. comer salgado mesmo, por isso a farinha, É, porque aí né? ameniza, entendi. A farinha amenizava o gosto do sal, né? E também, quando eles estavam fazendo os banquetes, quando eles eram recebidos pelos coiteiros, os coiteiros eram aqueles fazendeiros, os coiteiros eram aqueles fazendeiros que recebiam ele, entendeu? De bom grado. Sim. Ali não acontecia nada. Então, ele mesmo, o Lampião, ele ia fazer a fogueira junto com os outros, e o que é que ele fazia? Ali ele fazia o banquete, e o banquete era sempre o quê? Eles também compravam, né, nas feiras, pegavam dos coiteiros, que era a pessoa que não ia aparecer como cangaceiro, e eles iam comprar nas feiras, feijão, arroz, né, aquilo que eles precisavam. Aproveitavam aquele momento para fazer aí Um uma banquete, como é, a história fala, né? Uma confraternização ele fazia. E aí, então, o que eles faziam? Eles faziam o baião de dois.
Mais uma comida típica. Exatamente, eles faziam um baião de dois com aquela carne seca, né? E de sobremesa, eles faziam os doces com os cactos, não era só com mandacaru, né? Não era só com mandacaru. A metade do Nordeste vê Lampião como um bandido, a outra parte vê ele como herói, né? Exatamente por causa disso, desse modo dele tratar as pessoas que o tratavam bem. E outra, quando ele fazia esses banquetes, o dono da casa era o primeiro a ser servido, né? Os donos da casa eram o primeiro a ser servidos. Tinha uma etiqueta a ser seguida também. Exatamente. Também tinha a coisa que com a farinha de mandioca, eles faziam, os fornos eram subterrâneos, certo? Por quê? Porque quando a volante estava muito perto, eles não podiam dar dica de onde eles estavam. Então, eles cavavam o chão, e ali eles preparavam peixe, né? Porque, por causa dos rios, né? Principalmente perto do Rio São Francisco. O que hoje é moda, eles já faziam lá, que é o fogão de chão. Exatamente. Ali eles colocavam folhas, gravetos embaixo, colocavam ou a caça ou o peixe, principalmente porque eles ficaram muito tempo perto do Rio São Francisco, que era uma forma deles saberem, né, que não iam passar fome. Sim. Nos momentos mais difíceis, eles não iam passar fome. E principalmente o peixe. Eles faziam o peixe naquele forno, né? Naquele, o pessoal chama de fogão de chão, né? E assim, eu achei muito interessante essa parte do peixe ser feito nesse fogão, né? Porque era uma coisa rápida. Embalava com folha de bananeira, que nem muita gente faz, ou será que Não, era eles diferente? colocavam uma folha que tivesse perto. Que tivesse. Certo? E ali eles completavam a alimentação deles com a farinha e com as frutas que eles achavam, e também eles comiam a palma. A palma Sim. a palma mesmo, eles comiam assada, né? E então, assim, é uma Imagina comida. que essas coisas podem ser, acho que a gente não tem essa ideia de que palma pode ser comida dessa forma, o próprio mandacaru, né? E é uma riqueza incrível que o Brasil oferece, né? As terras brasileiras oferecem para quem sabe utilizar, né? Para o conhecimento ancestral e tudo mais. Clô, adorei essa história, achei maravilhoso. E se você tiver a dica de livro para a gente pesquisar depois, tem algum? Tem uma pessoa que ela é expert, eu diria. Então fala para mim depois, que eu deixo no descritivo do nosso vídeo. Né? Ela é a maior chefe de cozinha que existe no Ceará. Todos os grandes chefes de Fortaleza, do Ceará, onde ela chega, eles a reverenciam. Porque essa mulher é uma história ambulante. Como é o que é o nome nome do livro? Nilza Mendonça. A tia Nilza. Depois a gente deixa no descritivo do vídeo a dica também completa, né? O nome Para não ficar muito dela aqui. é Saberes e Sabores. Ela viajou todo o Nordeste, principalmente o Ceará, atrás de pratos feitos em cactos. Que interessantíssimo. Já quero esse livro para mim. É pelo Senac, né? Você entra no site do Senac e lá ele tem. Mas é incrível, você fica louca. Bom, depois de ter me contado tantos pratos, tantas histórias legais aí, a gente ficou pouquinho tempo aqui, mas já falou tanta coisa. Eu queria que você concluísse o nosso vídeo falando qual que é o seu prato que representa a brasilidade. O meu prato? O meu prato que você considera, não o que você cozinha, mas o que você considera como sendo o prato mais brasileiro para você. Para mim, o prato mais brasileiro, no meu entender, é o baião de dois. É o baião de dois? É o baião de dois.
né? Por quê? Porque ele tem memória afetiva, né? No meu caso, a minha mãe, o baião de dois da minha mãe era disputado, né? Era briga na família mesmo, sabe? Assim, todo mundo queria, era uma coisa que você tinha que comer, né? E todo mundo disputava o baião de dois da minha mãe. Meu filho não come feijão, e essa semana ele disse assim, mãe, nunca mais eu comi um baião de dois igual da minha avó, né? Então, assim, para mim, junto ao baião de dois, eu colocaria um outro prato, que também aqui no Nordeste a gente faz muito. É. As pessoas não sabem, mas aqui no Nordeste a gente faz muita feijoada. Olha, eu não sabia mesmo. Muita, oxe, você nem imagina. Aqui nós fazemos muita feijoada, É sim. um prato quente, né? A gente sempre parte do princípio de que dá muito calor e aí você não pensa no. Por vocês terem as quatro estações, É, né? Elas são bem definidas e nós não temos. Nós daqui, o inverno que o pessoal aqui chama, na verdade, é entre o outono e o verão, né? E nós não temos o inverno. Então, para a gente, para o cearense, comer uma panelada, uma buchada quente, né? São todos pratos quentes, né? sim. Então, Faz para nós, parte, tem qualquer tempo. isso é o mínimo, né? E assim, a feijoada é aquela comida que ela agrega todo mundo, e que aqui todo mundo gosta, né? É verdade. Aqui todo mundo ama, aqui do Ceará, tá entendendo? É aquele prato que reúne as famílias, tá entendendo? Que É. reúne as Ele famílias, faz que isso no reúne. Brasil inteiro, eu acredito, né? É um prato. Exatamente. É um Então, eu prato. acho assim, o meu prato é o baião de dois, pela memória da minha mãe. Inclusive, eu estou com feijão verde ali cozido para fazer um baião de dois, com queijo, Que delícia. né? Eu Com queijo de adoro. coalho. Pois é, eu vou fazer ali um baião de dois com queijo de coalho. E, mas assim, a comida mesmo, assim, que todo mundo aqui, os cearenses gostam, porque hoje em dia, se eu te contar, Érica, hoje em dia, gourmetizaram a nossa buchada, a nossa panelada. Então, assim, elas estão pouco acessíveis às pessoas mais pobres, né? São Olha, pratos muito. Nos mercados, são os pratos caríssimos, os pratos típicos nossos, entendeu? E então, assim, as pessoas de menor condição financeira não podem mais comer aquilo que a gente comia, que né? era uma coisa natural, né? Tem em Uma coisa casa, uma rotina. exatamente. Era uma coisa da rotina da gente, e hoje em dia não se pode mais. Eu vou a um restaurante que tem próximo aqui à minha casa, onde a gente vai comer eu só como a panelada, embora eu não possa comer, mas, assim, é caro, é bem Fala pra caro. gente aí para concluir o que que vai na panelada. A panelada vai o quê? A panelada cearense vai o seguinte, vai o mocotó do boi, para ela ser uma panelada. Tá. Vai as tripas, o bucho, né? Sim. Então, o que é feito? Essas tripas, elas têm que ser muito bem lavadas, né? Para que não fique nem um resquício de nada. Então, elas são lavadas, são escaldadas, aí são picadas, e Sim. se põe no fogo com o quê? Com cheiro verde, Cheiro verde. com menta, com colorau, com vinagre, não pode faltar o vinagre, né? E nem o colorau, porque o colorau é um espessante, não sei se você sabe, Sim. o colorau é um espessante, né? E aí, Dá deixa aquela lá. coisa. Aí você coloca a verdura que tem na mão, né? Você pega eu não gosto muito de botar o pimentão, né? Logo, eu boto o pimentão só quando eu vou finalizar. Tá. Mas coloca o pimentão, coloca o tomate, e aí é a gosto, né? O seu tempero, né? Só que a panelada ela tem que ser carregadinha na pimenta, entendeu? Assim, puxadinho para a pimenta, para ela ficar. E a gente come com 30, 40 graus, o que tiver, a gente almoça. E aí, É, que é uma beleza. exatamente. Então, assim, a É aquela panelada. comida que já, se tiver alguma coisa para jogar para fora, você já coloca, né? Tipo, de suor, né? Para dar aquela Exatamente. limpada no organismo. E nem precisa de acompanhamento, viu?
Porque se coloca aqui o arroz, mas você não olha para o arroz, porque Você já aqui em Fortaleza, panelada se come com cuscuz. Um É outro panelada, prato super típico do Nordeste também. exatamente, panelada com cuscuz, o arroz, ainda vem uma saladinha crua, né? Para completar. Né? Mas aí é muito difícil, porque a panelada é Ela uma chama comida toda a atenção completa. para ela. Tá Ela é certo. uma comida completa, né? Ou a gente poderia ficar assim horas falando sobre o assunto, mas Pois o nosso é. tempo já deu. Eu agradeço muito a sua Eu que participação agradeço a oportunidade. Muito obrigada. nessa transmissão de conhecimento. A gente sabe que você tem muito mais conhecimento para passar. Quem sabe a gente não volta e faz outro Eu trabalho estou contigo, um outro vídeo. fazendo, inclusive, Érica, eu estou fazendo uma pesquisa agora sobre o alimento e as doenças autoimunes. Eu tenho uma doença autoimune e eu estou entrando assim em remissão, eu estou vendo, porque as lesões não estão mais inflamando, já estão diminuindo, algumas já foram embora com a alimentação. Olha Então, só. Então, acho que a gente vai ter que conversar de novo. uma pesquisa, estou fazendo essa pesquisa sobre os alimentos e as doenças autoimunes, porque é através da alimentação, né? Já que eu não posso tomar os imunobiológicos, eu não posso tomar, então eu estou fazendo. E assim mesmo, eu estou notando que eu estou entrando em remissão, né? Então, já E fica aqui aí, um convite para um novo vídeo e a gente fala sobre esse assunto, tá bom? com certeza, tá bom, eu agradeço. Obrigada, Érica. Obrigada, Clô. E aí, gostaram? A Chloe é incrível, né? E não só ela. Outras convidadas nordestinas também falaram com a gente aqui na Planta, num webinar que está disponível aí na playlist de webinários aqui no canal da Planta, para falar sobre a comida nordestina, trocar experiências, falar de vários ingredientes. Assista lá. Com certeza você vai se inspirar aí para criar um produto, ou para inserir na sua vida, na sua gastronomia, no seu restaurante, ou quem sabe despertar aquele desejo enorme de viajar para aquela região e aproveitar outras comidas além do acarajé e aproveitar a praia, né, gente? Até o próximo vídeo. O caminho é só de ida e nós queremos você com a gente na Planta.